Sejam todos bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está começando mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar no nosso podcast, no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita. E hoje nós vamos para mais um episódio sobre sedação. E hoje, para conversar com a gente, nós temos o Dr. Yuri. Queria agradecer, Yuri, primeiro a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse rapidinho antes de eu colocar aqui o tema da nossa conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre muito legal participar de podcast. Então, eu sou Yuri Albuquerque, eu sou médico intensivista, né, diarista da UTI Clínica, de emergências clínicas do HCFM USP, e diarista da UTI do Samaritano Paulista, tá? Então, acho que muito legal essa iniciativa e estou ansioso para a nossa conversa. Bom, esse podcast dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre sedação. Sedação nem muito, nem pouco, como é que a gente faz, quais são os problemas, né? Como é que a gente pode manejar isso no dia a dia. Lógico que nós, como fisioterapeutas, a gente não está diretamente ligado, né, a essa ação, desse manejo dos fármacos relacionados à sedação, mas a ideia aqui é a gente sair um pouco desse óbvio também e discutir como a equipe como um todo pode estar atento, pode participar, pode colaborar em relação a esse tema de sedação. Eu queria dar o start aqui na nossa conversa, Yuri, contando um episódio que aconteceu comigo, inclusive. A minha avó ficou um tempo internada na UTI, lá na nossa cidade, e uma vez eu cheguei para visitá-la e ela estava entubada e sedada. E aí eu fui conversar com o médico, o diarista da UTI, né? E aí eu falei para ele, eu queria que vocês tentassem tirar a sedação, né? Desligassem a sedação da minha avó. E aí, imagina, né? Uma senhora já, né? Na UTI, com sedação já há um tempo, ventilação mecânica. Falei, eu queria que ela tirasse a sedação. E aí ele virou para mim e falou assim, mas peraí, você quer a sua avó acordada com um tubo na garganta? E aí eu falei, exatamente. E aí eu queria que você começasse falando pra gente. Né? Essa é a ideia. Eu queria que você começasse falando pra gente por que você acha, do que você convive, enfim, que ainda se tem muito essa ideia e se liga muito essa coisa de paciente estar na UTI, está entubado, né, está em ventilação, esse paciente está sedado, né? Por que as pessoas ainda acham que paciente em UTI está sedado, tem que estar sedado? Põe ventilação, põe sedação, né? O que você pensa sobre isso? Perfeito. Assim, é bem interessante, né, que praticamente quase todas as aulas que a gente começa sobre sedação, a gente começa com a imagem da bela adormecida, né, que o pessoal leigo acha que esse é o que o paciente fica na UTI, né, o paciente sedado, né, bem tranquilo, que realmente não existe ventilação mecânica, né, sem sedação. Né? Então, quando um profissional de saúde, né, pensa em talvez sedar o paciente, né, ele pensa em alguns dogmas, né, pensando que talvez ao colocar sedação ele estaria reduzindo a desconforto, né, e a dor talvez do paciente estar em ventilação mecânica, ou tal procedimento. Primeira coisa também, além disso, reduzir o risco, né, de retirada, né, de dispositivos invasivos, né, então reduzir o risco de uma extubação acidental, da retirada de um catéter venoso central, né, facilitar o cuidado, né, que é muito mais fácil ser cuidado num paciente que está sedado, né, porque o paciente ele não tem demanda, ele não tem nada, ele não se mexe, ele não tem vontade própria, e talvez o último grande dogma é que talvez ao sedar seu paciente você estaria melhorando a sincronia do seu paciente com a ventilação mecânica, né? Então muitos profissionais de saúde acabam fazendo isso, né, de forma geral, o contexto bem errado, né? Assim, acho que desde o ano 2000, né, que a gente teve o primeiro ensaio clínico randomizado sobre isso, né, que foi o estudo de John Kress, né, comparando realmente a ideia de despertar diário, né, e sedação. Então, basicamente, assim, a UTI, ela vem muito da anestesia, né? Então, inicialmente, eram os anestesistas que tocavam as UTIs, então, na forma geral, era sedação profunda, né, plano anestésico, e você utilizar muito bloqueador neuromuscular e o paciente profundamente sedado. Tá? E até que as pessoas falam assim, será que tem alguma coisa diferente? Será que eu posso atuar, né, de forma diferente?
é no ano de 2000, né? Então isso tem 22 anos, né? Então é interessante até que as pessoas, né, atuem dessa forma ainda. Foi feito um ensaio randomizado, publicado no England, bonito, né? Assim, fala assim, despertar diário versus terapia padrão. Então, todo dia, se o paciente não tinha uma indicação clássica, né, de ficar sedado, era desligar a sedação, então fazer um despertar diário do paciente, e caso o paciente ele ficasse confortável, mantinha sem sedação, mantinha o paciente confortável. Caso o paciente ele ficasse agitado, tentava voltar na metade da dose, tá, do sedativo. E esse estudo no ano 2000, né, então assim, tipo, muito antigo, já mostrou que com isso você reduzia em 2,5 dias o tempo de ventilação mecânica, reduzia em quase 3 dias o tempo de internação na UTI, então se o paciente não está na ventilação mecânica, geralmente ele também sai da UTI mais rápido, tá? E aí começaram a ter várias críticas a esse estudo. Falou assim, nossa, mas aí o paciente ele fica menos tempo em ventilação mecânica, mas como é que será o trauma para esse paciente, né? Como é que será o trauma, né, disso, né? Será que, né, ele ficar acordado, né? Poxa, vou gerar uma amnésia nele, né, com a minha sedação, então eu não quero que ele se recorde, né, desse evento estressante e tudo. Não tem estresse pós-trauma, né? Que a ideia era que a sedação acabasse com isso, né? Isso, que o pessoal pensava, vou utilizar, sei lá, um benzodiazepínico, né? Faz a amnésia anterógrada, então ele não vai se lembrar daquela época que ele estava na UTI, passando por aquele momento, né, ruim, então isso geraria um processo melhor para o meu paciente. Tá? E foram perguntar aos pacientes desse estudo, né, comparando os grupos. E olha que interessante, o grupo que foi feito despertar precoce, ou seja, foi retirada a sedação, teve menos transtorno de estresse pós-traumático do que o grupo cuidado habitual de sedação. Tá? Uma outra coisa bem legal desse estudo é que eles viram que o grupo que fez despertar diário fez muito menos tomografia de crânio. Aí eu falo assim, nossa, o que tem a ver? Por quê? Quando você deixava o paciente profundamente sedado, ele sedado por muito tempo, quando você tirava a sedação de imediato, o paciente não acordava. Aí que pensava, putz, será que teve alguma complicação neurológica? E descia com o paciente para a tomografia. Então, muito mais do que, tipo assim, o estresse do paciente, você gera um custo muito grande para o nosso sistema de saúde, né? Então, tem exames necessários, o paciente ficar mais tempo na UTI, mais tempo de ventilação mecânica. E, além disso, a gente sabe que isso está associado a uma menor incidência de complicações. Então, se o paciente ele ficar menos tempo entubado, ele vai ter menos pneumonia da ventilação mecânica, tá? Ele vai se mexer, então ele vai ter menos complicação tromboembólica. Então, assim, de uma forma geral, né, a sedação é associada a vários riscos, tá? A gente fala muito sobre diversos assuntos aqui no podcast, Yuri, e é impressionante como os caminhos sempre vão da mesma forma, né? Que é uma questão meio óbvia, e sempre essa questão óbvia envolve uma boa prática e uma boa evidência científica, né? Então você falou aí do primeiro, né, estudo sobre protocolo de interromper a sedação, e de vários outros depois, né? E sobre Sim. esses impactos, para a gente, fisioterapeuta, então, o impacto motor é avassalador de um paciente que fica muito sedado. Então, se a gente for pensar num cara que fica um dia a mais sedado, no RAS ali de -4, -5, esse paciente ele vai ter um prejuízo significativo. E esse prejuízo, lá na frente, ele se transforma em prejuízo funcional, em aumento de custos dentro do domicílio, perda de produtividade, aumento da reinternação e etc. Então, cada vez mais a gente percebe que falta aos profissionais, como um todo, de qualquer profissão, começar a entender isso um pouco mais, né? Que, tipo, o que você tem na mão é uma ferramenta boa, que pode ser fácil se você usar em excesso, como você disse, é muito mais fácil sedar um paciente por completo e cuidar dele ali, é muito mais fácil. Só que, por outro lado, você tem prejuízos que tornam tudo mais difícil depois. Pode ser mais fácil para acabar com uma sincronia, mas é mais difícil para desmamar depois, é mais difícil para tirar de uma cadeira, é mais difícil para retirar as medicações, é mais difícil tratar a pneumonia associada à ventilação mecânica, é mais difícil, tudo é mais difícil, né? Então, é curioso como tudo leva para esse mesmo caminho, né? E você falou, são dogmas, e existe algumas coisas enraizadas, né, nos profissionais de terapia intensiva sobre isso. Em relação, talvez, às indicações clássicas, né? Que assim, o pessoal sempre dúvida, pô, mas será que não tem uma indicação clássica, né, do paciente ficar sedado? Tem alguma hora que precisa, né? Realmente, assim, tem alguma hora, mas eu falo para você conta no dedo de uma mão, tá? Então, é basicamente hipertensão intracraniana grave, né? Esse paciente, você realmente, né, tem que reduzir o consumo, né, de oxigênio cerebral, então o paciente tem que ficar em sedação RAS -5 mesmo, tá? Além disso, né, estados epilépticos, tá? Refratário, então aquele paciente que você vai ter que entubar, vai ter que proteger via aérea, e o paciente está convulsionando, você vai utilizar drogas, midazolam, propofol, esse paciente tem, precisa ficar em RAS -5,
e para depois tirar a sedação dele com eletroencefalo. E a terceira grande indicação do nosso dia a dia é aquele paciente com SARA grave, principalmente aquele paciente com SARA grave em que você quer utilizar bloqueador neuromuscular, né? Que não faz sentido você utilizar bloqueador com a pessoa, né, acordada. Tirando isso, não faz o menor sentido você sedar o paciente. E, inclusive, isso é bem interessante, né? Porque mudou muito a nossa estratégia na UTI. Porque antes, o paciente está agitado. Assim, seda e depois vê. Assim, sedava e depois avaliava o que estava acontecendo, né? E é bem interessante que, assim, frente a um paciente agitado, mudou muito o nosso comportamento. Atualmente, a gente tem o nome de estratégia de analgosedação, ou estratégia A1, em que você primeiro, né, promover a analgesia para o paciente, né, então sempre considerar que uma causa de agitação é dor, e tratar a dor de forma preemptiva, até perguntar ao próprio paciente, avaliar inclusive se existe alguma causa, tá, posicional da dor, porque às vezes o paciente está com um lençol que não está dobrado de forma adequada nas costas, está na posição adequada, tem um dreno que está sendo tracionado. Tá? Então tem várias coisas que provocam dor na UTI e que muitas vezes você não está avaliando e você prefere sedar seu paciente. Se você sedar um paciente que está com dor, assim, você não vai tratar a sedação, a maioria das vezes ela não faz analgesia, então o paciente não vai tratar a causa base, então ele vai ficar mais agitado, você tem que utilizar mais sedação e já no ciclo vicioso. Então isso é muito ruim. Então, assim, a maioria dos, assim, se utilizando de forma adequada, né, frente a um paciente agitado, atualmente a gente começa tratando com analgesia mesmo, assim, otimizando a analgesia do paciente, avaliando se o paciente tem dor. Existem algumas escalas para isso, né, que chama Behavioral Pain Scale, que avalia basicamente, né, a careta do paciente, então se o paciente está com aquela face meio de dor, meio com careta, se ele começa a mobilizar os membros superiores, e a sincronia com ventilação mecânica. Então, assim, uma escala que é bem aplicável no dia a dia e dá para ser utilizado. Uma Behavioral Pain Scale maior do que 5, se sempre tratador de forma preemptiva, assim, tá na dúvida? Faz alguma analgesia para o paciente, né? O paciente está com fentanil em bomba, faz um bolo de fentanil, né? Não tem nenhum problema. A outra coisa, assim, tratei a analgesia, não melhorou. O que pode ser? Antes de você sedar seu paciente, você sempre acredita se isso não pode ser um delírio, até um delírio imperativo. Tá? Então, assim, uma das coisas que a gente avalia também é se o paciente não está com delírio. Então, será que esse paciente não merece um haloperidol, não merece um antipsicótico atípico, alguma coisa? E sedar só em último caso. E quando você vai sedar, primeiro tem uma sedação intermitente, né? Então, tipo assim, fazer um bolo de alguma medicação e ver se melhora, para só depois, em último caso, então já passei por isso tudo, para chegar na sedação contínua. Então, assim, a sedação contínua, ela saiu daquela primeira opção para a última opção, né? Então, assim, mudou muito a nossa estratégia, assim, na UTI. Porque a gente sabe, né, os benefícios da mobilização precoce para o paciente, principalmente, assim, pós-Covid, né, que a gente viu muito polineuropatia do paciente crítico, porque a gente teve que utilizar muita sedação, muito bloqueador neuromuscular, né, corticóide em dose alta. O que a gente está tentando fazer, na verdade, é voltar ao nosso basal, né, de fazer aquela mobilização precoce para o paciente. O paciente está em ventilação mecânica, andar pela UTI, né, entubado, né, quantas vezes eu já não vi, né, isso lá na HC, né, quantas vezes a gente já não participou disso, né, Débora? Quantas vezes eu já não vi a Débora andar com o paciente entubado no corredor, tá, da UTI, inclusive fora da UTI. Tá, paciente em ECMO, tá, tipo assim, mobilizando. Então, é aquela coisa, né? Tipo assim, frente ao paciente que está agitado, ou está com dor, o paciente está em ventilação mecânica. Eu só falo assim, que nem esse médico, né, que conversou com você, Débora, assim, o paciente está em ventilação mecânica, tira a sedação e você conversa com o paciente. O senhor está com dor? Está confortável? Se está confortável, tudo bem. Se não estiver confortável, você deixa ele só com analgesia. E você vê se só com analgesia ele fica confortável. Então, você vai ligar um fentanil, faz uma morfina, deixa o código de horário, o senhor está confortável? Se não, você na verdade vai deixar uma sedação leve, uma sedação para um raio de 0 a -2, ou seja, aquela ideia do arousable sedation. Então, assim, o paciente faz uma sedação, mas que ele está entendendo tudo, que ele está compartilhando ali as decisões, né, que ele está tranquilo. A gente sabe que isso melhora muito o prognóstico do paciente na UTI. A gente brinca que muito, assim, eu vejo muitos casos ainda, né, de sedação, né, profunda, aquele paciente RAS -5, naquele intensivista, naquele pessoa que dá plantão em UTI, né, que a gente brinca que nem todo mundo dá plantão em UTI intensivista, a gente sabe isso, lá na HC é muito diferente, mas o cara quer dar um plantão noturno à noite, bem, né, o que o cara faz? É muito mais fácil você cuidar do paciente e seda. Então o cara seda, né, vira as costas e só vai tirar a sedação de manhã. Então, assim, infelizmente, né, isso é uma conduta que é totalmente, né, inadequada, mas a gente sabe o quão grande é o Brasil, o quanto é heterogêneo, né, enfim, as práticas médicas, mas atualmente a gente sabe que uma boa prática médica é você simplesmente utilizar a menor sedação possível para o seu paciente,
porque isso vai reduzir tempo de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI, mobilização precoce, então menos polineuropatia do paciente crítico, tá? Menos transtorno de estresse pós-traumático, vai reduzir custo. Então, assim, eu só vejo benefícios. E aí sempre tem aquele pessoa que pergunta para você, você vai tirar a sedação? Se o paciente se estubar, você vai ver. Assim, eu já escutei isso algumas vezes na UTI. Frequente, isso é frequente. Tá, o pior é pra gente, né, Yuri? Porque falar, aí não é você que vai reentubar, né? Sou eu que vou ter que ir lá. Quando a gente pede, às vezes, tira a sedação, diminui. Mas aí se tiver que reentubar, não é você físico que vai entrar, né? Sim, não, isso é bizarro. E depois eu passo para vocês, tem um artigo bem interessante sobre a dificuldade na implementação das práticas, né? Então, como você poderia, teoricamente, melhorar a implementação de boas práticas na UTI baseada em sedação. Mas, de uma forma geral, tirou a sedação do paciente, não é tirar a sedação se aquele cara, né, que, tipo assim, é dono da verdade, né? Não, sedação é muito ruim, então eu vou lá, tirar a sedação, tirei a sedação e virei as costas. Deixa todo mundo sem. Eu fui tomar um café. Assim, não vai ter jeito, tá? Esse paciente, ele vai ter um risco de tubação acidental? Vai ter. Tá? Se você, tipo assim, não conter, às vezes, o paciente inicialmente, ou pelo menos não ficar ali do lado dele, né, para quando ele acordar, você explicar, o senhor está aqui na UTI, você está com um tubo na boca, sabe, esse tubo está te ajudando a respirar, tá tudo bem, como é que o senhor tá, então assim, você tirar a sedação, você vai ter mais trabalho, mas é um trabalho que vai ser produtivo. Então, assim, não adianta você querer implementar uma coisa, fazer a conduta e virar as costas, né? Porque você vai ter aumento da taxa de tubação acidental. Aí o primeiro evento que você vai ter vai ser depois um impasse para você implementar isso na sua UTI. Vai criar uma cultura de que retirar a sedação é ruim, né? Porque, lembra quando retirou aquela vez e o paciente se estubou e depois ninguém conseguiu entubar? Você cria uma cultura, né? Sim, isso é muito ruim, né? Então, assim, o que né, os estudos falam, né, assim, até estratégias pessoais para você implementar uma cultura na UTI. A primeira coisa, né, você assim, sabe comprar suas brigas. Não adianta você chegar lá no primeiro dia e falar, não, vou tirar a sedação de todo mundo e tal. Primeira coisa, a maioria das pessoas, às vezes, elas que nem esse médico, né, Débora, eu sinto até muito por isso, você ter passado por isso, né, que tipo, nos anos 2020, né, as primeiras evidências vêm de 20 anos atrás, né, não tem familiaridade ainda com o tema, não sabem que é melhor, não sabem que eles não estão fazendo uma boa prática médica. Então, a primeira coisa é a pessoa escutar o nosso podcast, né, então a primeira coisa é a pessoa ter uma aula sobre o assunto. Né, assim, escutar que talvez sedação demais faça mal para o meu paciente. O conhecimento, as pessoas precisam ter o conhecimento, né, daquele determinado assunto para que a prática seja adequada. E a primeira coisa, assim, é você dar o conhecimento para a pessoa. Então, assim, reúne todo mundo da equipe multidisciplinar, faz uma aula, convoca alguém, né, faz uma semana da sem sedação, enfim, só para expor realmente benefícios, tentar fazer alguma coisa para as pessoas começar a ter familiaridade. Então, quando você pensar em tirar a sedação, não vai ser aquela coisa que vai passar despercebido, né, para a equipe. Uma outra coisa é aquela pessoa que fala assim, não, eu tiro a sedação, e você vai fazer uma avaliação da UTI, tá todo mundo sedado. Ou seja, na verdade, é aquela pessoa que acha que faz, mas na verdade, né, não faz tão bem. A minha impressão é que, assim, nesses casos, você tem que, assim, colocar dado mesmo, né, então, tipo assim, o gestor mesmo, assim, uma UTI bem provida, fala assim, a gente avaliou aqui os pacientes, a gente viu que 90% dos pacientes está com RAS menos 5. E tem alguma coisa errada, né? Ou você está numa UTI de neurotrauma, né? Que está todo mundo com hipertensão intracraniana, né? Ou está muito estranho, então, o que está acontecendo. Tá? Uma outra coisa que é legal é você fazer uma validação, quando assim, imagina que tem pessoas que ficam chateadas se você sugerir alguma coisa sendo da mesma equipe. O que você pode fazer é tentar fazer um processo que a gente chama de validação externa. Então, chamar alguma pessoa de fora, né, com know-how no assunto, para vir participar da UTI, para vir fazer alguma coisa, assim, porque às vezes, né, as pessoas respeitam mais a opinião de fora do que a de dentro, né? Tem essas coisas, né, infelizmente. Outra coisa é fazer com campanha educacional, né? Então, tipo assim, aquela ideia que nem você até comentou, né, na semana da mobilização, né, da semana da ciência da ação, né, tipo assim, e fazer camisa, e expor, e colocar vídeos, e fazer alguma coisa, e às vezes ela colocar prêmios, né, tipo assim, então, se a gente vê que os pacientes na UTI estão sem sedação, a gente vai dar um bombom para todo mundo. Então, não sei, assim, fazer alguma coisa para tentar, né, melhorar, né, realmente esse contexto dessa boa prática médica de tirar a sedação. Na fisioterapia, a gente tem uma coisa que é, você já sentou o seu paciente hoje, e aí fica até a dica, você já despertou o seu paciente hoje, né? Não estou nem falando para você deixá-lo sem sedação, mas já despertou ele para ver como ele está, se ele tem condições? Eu só queria aproveitar o gancho do Yuri, talvez eu deixe ele um pouco numa saia justa ou numa pergunta mais difícil, mas toda vez que eu vou dar aula, né,
a gente trabalha junto e o Yuri está dentro de 2 centros que com certeza são centros de referência, né? E aí as pessoas costumam falar, Débora, é muito fácil falar quando você está dentro de um centro de referência, né? Então, quando eu mostro, né, a gente andando com o paciente entubado, fazendo as coisas, e principalmente quando acho que a gente vai mais para interior, né, para esses lugares às vezes que é mais difícil às vezes de chegar, né? A atualização, enfim, às vezes tem médicos muito antigos, né, Yuri, às vezes nem intensivistas são, né, e assumem UTIs, enfim, as pessoas sempre colocam isso, Débora, é fácil, né, você vem de um lugar onde os médicos acordam os pacientes, onde entre aspas, assim, querendo dizer, você já pega o paciente pronto, né? E eu sempre confirmo isso. Eu falei, é verdade, eu sempre tive a sorte de trabalhar com intensivistas muito bons, né? E que efetivamente o meu trabalho é muito menor, porque eu já encontro o paciente acordado para tirar ele da cama, por exemplo, né? Mas aí todo mundo me pergunta, o que eu faço? O médico da minha UTI não tira a sedação do paciente, ele não quer tirar, né? E aí acho que você comentou algumas coisas, né? Mas eu queria apertar a pergunta assim, a gente como fisioterapeuta, né? Tem alguma sugestão de como que a gente consegue abordar isso? Porque, além de tudo, né, de novo, acho que a gente está dentro de um centro de referência e a gente não sente tanto isso. Mas fora, a gente ainda tem muito uma UTI médico-centrada, né, Yuri? Onde o médico tem a palavra final, onde, como assim, você, fisioterapeuta, está vindo me falar de sedação, que é medicamento, né? Então, tudo isso eu acho que dificulta um pouco o trabalho do fisioterapeuta em muitos lugares. E aí, eu sei que talvez seja difícil para você pensar um pouco sobre isso, porque, de novo, né, não é tanta a nossa realidade, mas o que será que a gente poderia colocar para os fisioterapeutas que estão ouvindo a gente e que ainda esbarram com essa dificuldade dentro das UTIs deles? Como você falou, né, assim, nossa UTI é aquela ideia da decisão compartilhada multidisciplinar. Né, então, isso ajuda, né, bastante a evolução do paciente, né, e isso melhora muito a nossa comunicação. Eu já trabalhei, eu me formei no Rio de Janeiro, né, então, assim, cada estado tem o seu negócio. Né, no Rio de Janeiro, né, infelizmente, o médico recém-formado dá plantão em UTI. Então, assim, às vezes o médico mal sabe entubar e passar um cateter no central e já está lá de plantão na UTI, né, cuidando do ente querido de alguma pessoa, né, que isso é totalmente errado. Né, e ele é muito inseguro em muitas coisas e tem muito essa ideia da decisão, né, centrada no médico, né, assim, decisão totalmente centrada no médico, mas não precisa ir tão longe. Assim, tem um estudo chamado 2016, chama ICU Checklist, então, assim, avaliando boas práticas em UTI. Então, avaliaram, assim, um estudo muito cêntrico, gigantesco, avaliando assim, chegaram no hospital e falou assim, via quantos pacientes estão em sedação leve, né, ou estão em sedação profunda, né, quantos pacientes estão com, sei lá, profilaxia de enoxaparina, assim, para avaliar se está com boa prática. Só 40% dos pacientes dos hospitais, os pacientes estavam em sedação leve. Então, talvez isso mostre um pouco a sua pergunta, né, que, tipo assim, você vê que mais da metade dos hospitais, os pacientes ainda estavam profundamente sedados, e que não tinha nenhum protocolo de despertar diário de manhã da sedação. Como é que você pode implementar? Então, assim, do fisioterapeuta para o médico, né? Eu sei que esse processo é muito mais difícil, né, para essa questão. Eu acho que, assim, falando com o plantonista, né, em relação, tipo assim, à argumentação, você pode pensar em comentar, falar assim, pô, tem alguns estudos que falam isso e tudo, assim, aquela coisa, mas a gente sabe que muitas vezes, ainda mais se estiver falando com o cirurgião cardíaco, né, que a gente brinca que a diferença entre Deus e o cirurgião cardíaco é que Deus não opera, né? Então assim, você tá falando com a pessoa, né, que tem um ego, né, muito intenso, né, às vezes ele fala assim, não, né, pô, esse pessoal aqui está sugerindo tirar a sedação, poxa, que absurdo, né? Então, às vezes, a gente sabe que isso é muito difícil. O que eu sugiro nesses casos? Quando existe uma chefia de fisioterapia, alguma coisa assim, e aí aquela ideia de escalonar o problema. Assim, você não está conseguindo fazer isso no seu dia a dia, ou que dá para fazer. Hoje em dia, tudo está muito em relação... Todos os hospitais estão passando por uma ideia de performance, né? Então, de você melhorar a performance da sua UTI e, principalmente, reduzindo custos. Então, esse eu acho que é a melhor estratégia. É você, na verdade, escalonar o problema para o seu chefe, tá? Se tiver um chefe de fisioterapia forte, tá? Para falar com o gestor da UTI e falar assim, esses estudos aqui mostram bastante que o processo de retirar a sedação reduz em tanto aqui meu custo da minha UTI. Então, por mais que o cara não queira, tipo assim, achar que aquilo vai ser melhor para o paciente dele, só por reduzir custo, né, e por ele vai ser um gestor mais eficiente,
vai ser porque ele vai estar menos tempo, vai utilizar menos sedativo, que, né, vai economizar dinheiro. Vai utilizar menos tempo de ventilação mecânica. Quem sabe a ventilação mecânica aumenta, né, o custo da estadia na UTI. Além disso, vai ter menos complicação infecciosa, vai ter menos pneumonia na ventilação mecânica. Então vai ter menos custo. Tá? Isso eu acho que é uma estratégia, tipo assim, que eu colocaria, né, assim, elegante, né, de chegar e tentar implementar assim, uma rotina de sedação leve, sem sedação, no hospital que não tem. Né? A gente sabe que isso, né, vai variar de hospital para hospital, mas a minha impressão é que, assim, quando você escalou um problema para o gestor, tá, isso seria mais interessante. Né? E a gente sabe que é aquela coisa. Né? E outra coisa é fazer pequenas mudanças. Né? Então, tipo assim, a gente sabe que tem médicos que são mais abertos, tem médicos que são menos abertos. Então, assim, aquele dia que está de plantão médico que é mais tranquilo e tal, você fala assim, poxa, vamos tentar fazer uma coisa diferente hoje? Assim, posso sugerir uma coisa? O que você acha de a gente tentar baixar a sedação desse paciente aqui, deixar ele mais confortável, vamos ver se a gente estuda mais rápido? Aí no dia de plantão naquele médico ali, fala assim, poxa, e aí começa a criar uma cultura, né? Então, assim, você começa a fazer e começa a dar certo, aí começa a criar uma cultura. E todo mundo começa a ficar, tipo assim, meio que contagiado para essa cultura positiva, né? Então, assim, a equipe multidisciplinar começa a ver, a enfermagem fala assim, poxa, ó, tal dia, ó, tal médico aí retirou a sedação e tal, pô, o paciente foi estubado, olha que legal, sei lá o quê. E isso começa a contaminar. E daqui a pouco aquele cara aqui, né, que, tipo assim, que deixa o paciente super sedado, às vezes, tipo assim, até o pessoal fala assim, por que você não tá tirando a sedação dele aí? Então começa a ser aquela ideia da cultura. Mas para isso acontecer, né, são aquelas 10 pequenas mudanças, né? Infelizmente a gente não tem como mudar, né, principalmente, né, estruturas hierárquicas muito fortes, né, ou coisas que sempre fizeram de tal forma, do dia para a noite. Fala assim, a partir de hoje você vai trabalhar de outra forma. E não dá. É que nem pedir pra gente sedar o paciente todo dia. Eu não vou querer sedar. Então, assim, não... Então, a gente fala muito aqui, Yuri, também, né, da nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente está pedindo, né? Então, eu como fisioterapeuta peço para o médico, de repente, tirar a sedação, despertar esse paciente, mas para quê também, né? Então, que eu faça jus a isso, né? Isso que você falou, que eu mostre que faz sentido tirar a sedação, porque aí ele conseguiu fazer o exercício que eu queria, porque aí eu consegui desmamar e de repente estubar esse paciente, né? Então eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam assim, mas, né, a culpa é do médico que não tira a sedação. Tá bom, mas você sabe o que fazer se o médico tirar a sedação? Né? Você sabe implementar um programa de reabilitação, você sabe mobilizar, né, reabilitar esse paciente que está entubado, você sabe fazer o processo de desmame e estubar, porque senão também é isso, a gente fica numa luta de tira a sedação, mas a gente também não traz resultado a partir do momento que tira essa sedação, né, Sancler? E é muito interessante isso, e no caminho contrário também, sabe, Débora? Essa comunicação, ela precisa ser melhorada, óbvio que em todas as UTIs, entre todos os profissionais. E tem um caminho inverso, o Yuri falou um pouco no começo, que é tipo assim, às vezes o fisioterapeuta está na frente do ventilador mecânico, e ao se deparar com uma sincronia, ele vai lá no médico e fala, tem como sedar o paciente? Poxa, ele também não foi lá fazer o papel dele, né, de fazer um bom manejo do ajuste do ventilador mecânico. Às vezes ele nem entendeu que aquele paciente estava no momento exatamente de transição, que o paciente está saindo de uma sedação, despertando, e até ele assumir efetivamente a ventilação espontânea, vai demorar e vai ter a sincronia e etc. E aí eu lembro que eu passei uma situação sobre isso, sobre essa discussão entre as equipes, na época do Covid, eu era diarista numa unidade, e aí um dia me chamaram e falaram assim, porque a equipe da fisioterapia está querendo falar para o médico quando tem que ligar ou desligar tal sedação. Aí eu falei, não, mas isso não é papel da gente. Mas está falando. Eu falei, não, o que a gente tem que fazer, então vamos mudar, vamos trabalhar com meta terapêutica. Então, assim, eu posso chegar eu tenho o dever de chegar para o plantonista do dia e dizer assim, olha, do ponto de vista, sei lá, troca gasosa, do ponto de vista de evolução da ventilação mecânica, esse paciente está bem, eu preciso que ele acorde para que eu possa fazer um teste de respiração espontânea, para eu não perder o time de estubá-lo. Então, minha meta é que ele esteja acordado, que ele esteja no RAS ali de -2 a 0. Isso é minha meta. O meu paciente já está em pressão de suporte, e aí eu quero que ele fique não no RAS de -2, eu quero ele no RAS agora de 0, para poder caminhar com ele. Então, trabalhar com meta, eu acho que é uma coisa muito útil para guiar a sedação também. Agora, isso tem que vir numa UTI estruturada, onde a equipe converse, né, para que cada um possa colocar as suas metas. Então, eu vou falar, eu preciso dessa meta, a Beth vai falar, eu preciso dessa, a gente vai chegar no consenso de qual é o melhor paciente. E pode ter certeza que o consenso vai ser o mínimo possível. Yuri, sabe o que eu queria perguntar? Em relação a essa coisa do despertar diário, porque eu também às vezes ouço assim,
assim, então você quer fazer exercício? Eu vou diminuir a sedação naquele momento, você faz e depois eu volto, né? Meio que vamos fazer essa estratégia do despertar diário, e aí usa, né, essa coisa de, naquela hora eu desperto, deixa ele acordado, sei lá, 1 hora para fazer exercício, depois eu cedo de novo. O que a gente tem hoje na literatura, de boas práticas, enfim, com essa coisa do despertar diário, fazer despertares, ou deixar o paciente acordado full time, assim? Perfeito. Então, na literatura tem o seguinte. Primeiro foi esse estudo de 2000, que era o despertar diário. Depois, em 2008, tem o ABC Trial, que ele fazia o despertar diário com teste de respiração espontânea. Então, ele já, tipo assim, já meio que juntava as duas coisas. Assim, o paciente acordou, ele via se o paciente era apto a iniciar um teste de respiração espontânea e tentava estudar o paciente. Né? Também mostrou redução de tempo de ventilação mecânica, redução de estadia na UTI, nesse estudo até reduziu mortalidade. E agora, em 2020, foi publicado no New England, foi um estudo chamado não SEDA, que era não sedar mesmo, viu? Um grupo era só analgesia. Tá? Versus uma sedação leve. Nesse estudo não teve diferença de desfecho, mas foi comparado um grupo só analgesia versus um grupo de uma sedação leve, ou seja, um RAI 0 a -2, então, tipo, tudo ok, sabe? Tudo, assim, na expectativa. Então, assim, numa forma geral, a ideia é que, assim, se o paciente está confortável e está fazendo exercício, ele está confortável depois, deixe ele confortável. Não precisa voltar à sedação. Você teria duas estratégias. Uma estratégia é o despertar diário, ou seja, o cara está com tanta sedação, você chega lá e desliga de uma vez. Uma outra estratégia é você desmamar a sedação por uma sedação leve. Tá? Essa estratégia eu acho mais interessante, né? Porque você evita, tipo assim, oscilações bruscas, né? Então, assim, imagina o paciente está com uma dose muito alta de sedativo e você desligar o sedativo de uma vez. Então, a estratégia, assim, de uma titulação e tentar ir reduzindo a sedação do paciente até o paciente ficar confortável no raio de 0 a -2, idealmente só com analgesia, né? Fazer aquela ideia da analgosedação, acho que é muito mais interessante. Tá? Inclusive, tem comparação de estudo comparando isso. Tem uma meta-análise até o professor Marcelo, né, comparando despertar diário com o protocolo de sedação. Ou seja, você fazer a sedação para tentar deixar o paciente de RAI 0 a -2. Não tem diferença em desfecho, nem tempo de internação na UTI. Então, é baseado no que a sua UTI tem maior know-how. Você pode fazer tanto de despertar diário, então tirar a sedação, ou ir tentando titular a sedação, principalmente com analgesia, né, para depois sedação, para tentar deixar o paciente numa sedação leve de RAI 0 a -2. Mas, assim, eu discordo muito desses colegas que pedem para voltar a sedação depois do exercício. Né? Acho que não faz muito sentido. Porque aquela ideia, se o paciente ele está confortável, né, após o exercício, ele estava confortável para fazer exercício, não faz sentido deixar ele sedado depois. É um paciente que muitas vezes, quantos pacientes em ECMO a gente não viu isso, né? Que o cara ele não tinha ainda condições de ser declarado em ECMO, então não podia tirar o negócio, mas estava lá sempre confortável fazendo o exercício dele. Por que eu vou sedar esse paciente? Tá? Então, assim, você está fazendo exercício, mas a gente sabe que a mobilização ativa do paciente no leito, né, também evita a polineuropatia do paciente crítico, também evita a sarcopenia desse paciente. Tá? Então, assim, inclusive, reduziu complicação tromboembólica. Né? Porque se o paciente ele se movimenta, né, a chance de ele fazer uma trombose na perna é muito menor. Né? Então, isso é bem interessante, sabe? Então, assim, na forma geral, se o paciente eu reduzir a sedação, ele fez exercício, eu vou tentar manter ele sem sedação. Tá? Tá com dor? Faço só analgesia. Então, hoje em dia, é a menor sedação possível. E se o paciente eu conseguir ficar sem sedação, sem analgesia, perfeito. Hoje em dia, menos é mais. Sabe? O que eu posso, assim, a ideia, né? Você vê que é muito interessante, né? Tipo assim, saiu do Swan-Ganz, né? Colocava um catéter dentro da artéria pulmonar, né? Sedação profunda, pancada de aparelho, né? Aquela coisa toda, para cada vez uma UTI mais enxuta, tentando reduzir custo. E quem te vê que, na verdade, você fazer uma boa prática médica com mais presença do médico, do equipe multidisciplinar, né, do fisioterapeuta, da enfermagem à beira-leito, é muito melhor do que você fazer 500 mil coisas complexas com o paciente, né, que às vezes vão só associar a custo, mas que não vão gerar um desfecho, né, adequado. Então, essa é a minha impressão, assim, que a sedação é o último caso. O paciente está fazendo uma agitação perigosa, está tentando retirar dispositivos, tentou agredir um membro da equipe. Não. Cede esse paciente. Sabe, apaga um incêndio, vê o que está acontecendo, é delírio, sabe? Vamos otimizar antipsicótico pela via entérica para tentar tirar a sedação depois o mais rápido possível, né? Então, a gente vê um pouco disso, né? Eu falo assim, não, esse paciente aqui,
Se tirar a sedação, ó, esse aqui é o capeta. Esse aqui não dá. Esse né? aí, há 2 semanas atrás, a gente tirou a sedação um dia, ele não ficou bem. Aí o cara tá fadado a ficar sedado o resto da vida. Exato, né? O cara tá fadado, né? Coitado, né? Virar o que a gente brinca, né? O paciente tá rasgando 5 eterno, né? O paciente, não, esse aqui acho melhor tracostomizar, né? Porque ele porque ele acorda muito agitado. Acorda muito agitado. Né? E às vezes a agitação desse paciente é o tubo, né? Então, assim, Exato. muitas vezes você acordar, conversar com o paciente, ver o que está acontecendo, tá? Olhar no olho, reafirmar, ficar tranquilo. Dá trabalho? Dá. Mas a gente sabe que o desfecho desse paciente vai ser muito melhor. Né? Então, é aquela coisa. Eu acho que talvez, desculpa, você já falou, já despertou seu paciente hoje? Então, assim, aquela ideia do TRE. Tentou um dia, não deu? Vamos tentar no outro? Por que resolve não? o problema e tenta no outro. E pensando assim, né, tem algum medicamento atualmente que é preferível, Yuri, quando a gente fala, né, em analgo sedação. ou em sedação? Paciente, assim, em ventilação mecânica, primeiro pensando na analgesia, a gente prefere muitos opioides, tá? A classe opioide, na forma geral, o fentanil, porque o fentanil ele não acumula disfunção orgânica, né? A morfina, ela acumula principalmente os pacientes com disfunção renal, então isso pode gerar uma intoxicação por opioide, que a gente tenta evitar. Então, na forma geral, a gente prefere o fentanil nesses casos, e com certeza associados a analgésicos simples, né? Dipirona, paracetamol, a gente sabe que vai reduzir a necessidade de opioide desse paciente. Quando a gente pensa em relação à classe dos sedativos, a gente brinca que tem os sedativos benzodiazepínicos, né, basicamente midazolam, infusão contínua, versus os não benzodiazepínicos. Nessa classe que vai ter o propofol, né, atualmente a gente tem utilizado muito a ketamina, e a dexmedetomidina, né, que é o Precedex. Tá? De uma forma geral, as medicações não benzodiazepínicas, elas são associadas a menos tempo em ventilação mecânica, a menor tempo de internação hospitalar. Por quê? O midazolam, ele aumenta muito, assim, a duração dele é muito longa, principalmente no paciente com disfunção renal e obeso. Então, às vezes, eu desliguei o midazolam, o cara não acordou. Aí deu um dia, eu falo assim, putz, será que é sedação ainda, ou será que aconteceu alguma evento coisa? Neurológico, né? Isso, aí o paciente faz eletroencefalo, faz tomografia, às vezes era só excesso de sedação. Quando você desliga o propofol, em meia hora o paciente acorda. Sabe? Então, assim, é muito mais fácil você titular a sedação desse paciente e muito mais fácil, o efeito dele é muito menos duradouro. Então, na forma geral, assim, paciente mais grave mesmo, a gente prefere o propofol. Num paciente, por exemplo, que agora eu estou pensando em transicionar, tentando fazer um desmame da ventilação mecânica, né? O paciente ele acorda meio agitado, né, e tudo, né, às vezes brigando um pouco assincrônico com a ventilação mecânica, mas você vê que é por agitação. Uma medicação interessante, né, o Precedex, né? Por quê? Porque, na verdade, ele não suprime o drive respiratório, né, ele não faz uma sedação tão profunda. Então, o paciente ele consegue fazer uma ansiólise, né, desse paciente, porém, ao mesmo tempo, mantendo o drive respiratório e mantendo que esse paciente consiga manter a pressão de suporte, né, você consiga tocar o desmame desse paciente. De uma forma geral, eu sempre tento assim, promover a analgesia. Atualmente, uma medicação que é interessante, que ela tanto analgésica como sedativa, é a ketamina. A Débora vê que a gente utiliza bastante lá no UTI do HC, né, principalmente em paciente que tem algum componente de dor importante, então um paciente com politraumatizado, né, um paciente que tem uma dor neuropática importante, que tem uma agitação por conta de dor, a ketamina ela é bem interessante nesses casos, né, porque você junta, né, o contexto sedativo com o contexto analgésico na mesma medicação. Tá? A gente sabe que em doses baixas, né, a gente foi muito preocupado com a ketamina daquele efeito euforizante, né, tanto que, na verdade, é uma droga recreativa, né, que o pessoal faz, mas em doses baixas, né, ela tem só efeito analgésico. Tá? Então, o paciente acaba não tendo aquela bad trip, né, associada à ketamina e pode ser utilizada, né, em forma segura. Mas, na forma geral, a gente prefere sempre evitar o benzodiazepínico, né, porque ele está associado a maior tempo, né, de ventilação mecânica, maior tempo de internação na UTI e maior incidência de delírio. Então, o benzodiazepínico, atualmente, para a gente, é a nossa última escolha em relação a sedativos e sempre a gente prefere fazer só analgesia. Se sem analgesia, se só analgesia não tolerar, aí sim a gente vai para a classe dos sedativos. Eu tive uma vez um paciente, o paciente era renal crônico e ficou mais de 10 dias entubado, usando midazolam e fentanil, e aí de repente a gente decidiu tirar a sedação para ver o paciente despertar, e passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, e esse paciente não despertava. E aí foi, vamos para a tomografia. Aí a nefrologista do paciente, como ele tinha insuficiência renal, ela segurou e falou, não, ele vai despertar.
Eu só preciso melhorar um pouco mais a diálise, né, para que ele possa eliminar a sedação, e não deu outra. 4 a 5 dias depois, esse paciente começou a acordar de um jeito e ficou normal e foi estubado, quando já estava todo mundo querendo levar para tomografia, fazer traqueostomia e etc. Exatamente por essa dificuldade, era, né, um benzodiazepínico aí em excesso durante muito tempo. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta que é sobre a temática, mas foge um pouco. A gente está falando muito sobre o olhar dos profissionais. Tem o profissional que gosta dos pacientes mais sedados, a evidência nos diz para deixar os pacientes mais acordados possível, dentro do possível. Como é que é o olhar dos familiares? Porque se a gente tem essa visão dentro da equipe de profissionais, imagino que as famílias não imaginam, né? Que elas vão chegar lá, aí eu acho que a ideia é de que todos os pacientes vão estar sedados, e às vezes eles nem querem que o paciente esteja acordado, né? Associam isso um pouco a sofrimento e tal. Como é que é, o que você já viu disso aí com a família? A gente, Isso... Yuri, a gente fez um podcast, o último que a gente fez foi sobre oxigenoterapia, né? E aí a gente estava falando dessa coisa da mudança, né, do alvo de saturação, que tá tudo bem o paciente saturar 90, 91, 92, e aí a gente comentou isso, né, que às vezes a família, ela prefere, né, que fique ali com oxigênio para saturar 98, 100, né, do que tirar e falar, nossa, agora tá saturando 90. E eu também imagino que talvez, né, vocês que têm mais contato, né, com a família, também ainda seja um paradigma, né? Assim, é meio fora do óbvio para a família também chegar e ver um paciente acordado, né? Acho que é uma pergunta muito interessante mesmo. Qual que é a sua experiência disso, assim, da família entender essa coisa do sedar ou não sedar na UTI? Isso é bem legal, assim. É bem heterogêneo, sabe? A gente vê que tem famílias que acham legal o paciente está sem sedação, ele está conseguindo interagir. Então, assim, o paciente está entubadinho lá, eu consigo conversar com a família, escrevendo no papel, né? Isso eu acho muito legal, né? Quando o paciente está escrevendo, está apontando, né, as letras, né? Então ele consegue se comunicar com a família adora isso. Tá? O que eu vejo maior, assim, dificuldade é principalmente quando o paciente acorda, ele acorda agitado, ou acorda em delírio. Aí a família acha que tem sofrimento. Tá? Talvez esse seja o paciente, assim, mais difícil, né? Então, assim, nesse paciente que eu costumo fazer, né? Chega a hora da visita, eu avalio se o paciente está muito agitado, né? Se o paciente está muito agitado, ou até com uma agitação meio agressiva, né? Eu penso em fazer alguma medicação, às vezes até um antipsicótico entérico, né? Nem uma sedação EV, tipo assim, eu faço uma quetiapina, né? Eu faço um haloperidol, para ver se esse paciente fica um pouco mais confortável, até para poder realmente, né, conversar com a família, ver se ele fica um pouco mais tranquilo. Né, porque muitas vezes até o paciente, ele fala, quando o paciente está estubado, né, ele fala até coisa para a família meio surreais, quando está em delírio, né? Fala que a gente está querendo matar ele, né, que a gente está roubando o dinheiro dele, né, já escutamos coisas do arco da velha, né, na UTI, né? Inclusive, às vezes, bate na família, né, também a gente já viu isso, né, então isso acontece, a gente sabe que o delírio, infelizmente, é uma coisa super comum, terapia intensiva, né, até 70% dos pacientes têm, mas a minha impressão é, se o paciente está tranquilo, tipo, calmo, consegue se comunicar, geralmente a família não tem muita objeção para o paciente não estar sedado. Além disso, a família tem muito aquela ideia de perspectiva, né? Assim, doutor, qual é a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Né? Então, assim, quais vão ser os próximos passos? Então, sempre passa assim, ó, vou tentar tirar a sedação. E aí no Covid, né, tinha muito disso, né? Que o paciente, ele acordava, né? A gente brinca que acordava super agitado, é impressionante, né? A ideia da manifestação neurológica do Covid, né? Então, a gente nunca utilizou tanta sedação. Então, o paciente utilizava um caminhão, então a gente tentava tirar a sedação, o paciente acordava agitado, com uma agitação perigosa, e tinha que voltar a sedação em antipsicótico entérico e benzodiazepínico entérico, então, muito complicado, né? Muito complicado, normalmente, nesse caso. Mas a minha impressão é essa. Se o paciente está super tranquilo, a família geralmente não tem nenhuma objeção. Né? A maioria nunca vi, assim, a família se sentiu, assim, objeção por o paciente estar de boa. Mas, ao mesmo tempo, se o paciente está muito agitado, aí eu já vi famílias ficarem meio dispostas. Poxa, você está deixando isso, ele está sofrendo, tem que sedar ele. Então, assim, nesse contexto eu já tive que conversar com a família, né, explicar que aquilo era um processo, né, que fazia parte da questão, que aquilo era delírio, que era uma coisa normal, que aquilo não era o paciente, sim uma condição que ele estava passando. Né? Então, eu acho que a família, quando você passa para ela, né, o que está acontecendo, né, isso dá trabalho, né, mas você conversar com a família, explicar tudo, né, entender os valores, eu acho que a família fica mais tranquila. Mas acho que nesse caso, né, do paciente agitado, é muito mais difícil para o familiar se sentir tranquilo. Né? É aquela ideia, imagina você chega na UTI e vê um familiar seu super agitado. E fala assim, ué... Debatendo no leito, né? Fala assim, tá acontecendo alguma coisa, vocês estão fazendo mal pro meu pai, né, pro meu ente querido, né, então
é um pouco complicado esse contexto mesmo. Eu acho que é uma excelente pergunta e acho que é bem difícil manejar isso. Mas eu acho que vem muito com o que a gente tem trazido cada vez mais para o contexto de UTI, que é trazer a família para um contexto de educação e saúde mesmo, né? Então, é, do médico, de quem conversa, explicar, né? Falar assim, olha, ele tá com tubo, ele tá com ventilação, mas a gente quer deixar ele acordado por causa disso, 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 né? Eu acho que é uma das únicas saídas que eu vejo para a gente quebrar essa ideia da população geral de que paciente que está na UTI está sedado, né? Porque aí também as pessoas empoderando desse assunto, eles podem chegar em algum lugar e falar assim, olha, né, como eu fiz, mas eu era profissional de saúde, consigo fazer isso, mas de um familiar chegar numa UTI e falar, ó, por que ele está sedado ainda? Eu queria entender por que meu pai não está acordado, né? Você acha que a gente vai demorar muito para chegar nesse ponto, Yuri, da gente e acho que talvez você tenha duas opiniões, porque a gente está falando, o Yuri trabalha em serviço público e privado, né? Mas será que a gente vai demorar para chegar? E o que será que a gente precisa para chegar nesse ponto, sabe? Da família conseguir se colocar assim para o médico. Eu queria entender por que ele ainda está sedado, por que ele não está acordado, enfim. Não, acho que é uma excelente pergunta. Assim, o que eu vejo, né? No HC, no hospital público, prefiro a família uma família muito mais humilde, né? Uma família com muito menos acesso, né, à educação. Então, é uma família muito menos questionadora, né, em relação às condutas médicas, né? Assim, eu vejo isso de uma forma geral. Então, a minha impressão é que, por conta da nossa toda a desigualdade social que a gente vive no nosso país, né, infelizmente, a gente vê que as nossas famílias no hospital público elas têm menos acesso à educação e, por conta disso, elas são menos questionadoras de algumas condutas, né, da UTI. Inclusive, o grau de entendimento do que está acontecendo delas é muito menor. No hospital privado, né, eu vejo muito mais essa conduta. Eu falo assim, mas já me perguntaram isso já, mas por que ele está sedado? E a gente não vai tirar esse tubo? Para tirar um tubo não tem que tirar a sedação? Então, assim, eu já vi perguntas que, assim, eram super, na verdade, coerentes e que faziam todo sentido. Tá? Então, talvez com a disseminação realmente da educação, né? Educação, na verdade, boas práticas médicas, né? Isso ser uma coisa, né, interessante. Imagina você chegar no hospital e você tem um folheto. Entre na UTI, avalie se o seu familiar está sedado. Pergunte ao médico por que ele está sedado, caso ele esteja sedado. Né? Então, eu acho que isso seria, né, bárbaro, né? E assim, se a gente chegar nesse nível de evolução, seria, né, excelente. Seria lindo, né? Fantástico. E aí, Fantástico, fantástico. Seria perfeito isso. Imagina um folderzinho seria legal, né? Ó, você vai entrar e pergunte se tem como tirar a sedação. Por quê? Porque é melhor ficar sem sedação. Se a sociedade como um todo entendesse isso, né, a gente mudaria o foco da cobrança. E isso faria parte de uma evolução na assistência à saúde. Só para a gente ir encerrando, Yuri, como você acha que é isso? A gente também preza muito pela graduação, né? O Sinclair é professor na Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu estou lá com os meus alunos. Como é que você acha que tem vindo isso na graduação, pensando agora no curso de medicina? Você acha que isso tem sido. Você vê boas perspectivas no sentido de falar assim, né? Eu acho que as coisas vão melhorar, né? Por exemplo, eu acho que os meus alunos saem muito bem formados porque eles veem vocês, né, fazendo desse jeito, então eles, né, têm esse contato e pensando na nossa área, né, de mobilização precoce, de reabilitação, a gente tem tentado cada vez mais trazer na graduação, na pós-graduação, esses assuntos efetivamente para chegar lá no intensivista que vai estar na UTI, assumir como diarista, como plantonista, uma conduta diferente. Você acha que o prognóstico, a perspectiva é boa, assim, para a gente caminhar? Assim, eu acho que sim, tá? Eu vejo que, na verdade, essa nova geração, de uma forma geral, eles são muito menos, né, centrados no médico, né? Então, assim, a ideia da equipe multidisciplinar, ela tem se tornado cada vez mais, né, real e presente, né? Acho que independente, né, do Estado e tudo, a gente vê que isso é uma ideia que tem se tornado mais frequente, né, e que, assim, que graças a Deus está se tornando uma realidade. A gente sabe que ainda vai ter serviços que vão ter isso, mas a minha impressão é que, assim, vai ser melhor, tá? Eu vejo que, na verdade, essa ideia de deixar muito sedado e tudo é muito mais baseada em profissionais antigos, tá, que não se atualizaram e que, assim, e tem aquele pensamento, né, tipo assim, centrado no médico, aquela coisa totalmente autoritária.
Então, a minha impressão é que, graças a Deus, que esteja certo, né, é que eu acho que a sua nova geração vai vir melhor, né, com a mobilização precoce, com pouca sedação, com boas práticas médicas, com muita empatia pelo nosso paciente, né? Então, ter coisas boas por aí. A estrutura vem mudando cada vez mais, né? E eu acho que é cada vez mais notório que por mais que algumas unidades não tenham recurso, não tenham RH suficiente para isso, mas elas já conseguem entender assim, poxa, por que o hospital tal, que é referência, é tão bom? Por que ele é referência, aquele hospital? Por causa da estrutura, por causa dos protocolos, por causa do envolvimento científico, por causa da multidisciplinariedade. Então, isso contamina. Agora, isso é uma construção, né? Eu acho que a gente está aqui exatamente por isso, porque a gente acredita nessa construção, né? Então, hoje sedamos menos do que sedávamos há 20 anos atrás, mas ainda não sedamos da maneira ideal como deveria ser, né? É uma construção esse processo. Eu acredito nisso. É curioso, só um parênteses, os alunos, quando chegam para mim, quando eles vão para a UTI, primeiro contato com a UTI, eu sempre faço uma pergunta: o que vocês imaginam da UTI? E 99% das vezes eu imagino um paciente sedado, não é nem sedado, eles não falam, o paciente em coma, lá no começo do curso, eles falam, imagina um paciente em coma, né? E é muito bacana quando eles passam efetivamente, mais para o final do curso, aí a gente quebra o paradigma, né? Você tem os pacientes entubados, acordados, conectando, comunicando, andando e etc. Então eu acho que a nossa construção ela vem dando certo. Uma hora a gente chega lá. Bom, então, para a gente ir encerrando, Yuri, queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que é muito legal poder trazer algum médico aqui com a gente, né, e mostrar que a gente consegue falar a mesma língua, né, que a gente consegue falar de igual para igual e que a gente fala a mesma língua e que, como o Sancler falou lá no meio do podcast, né, que o foco é a meta do paciente, né, e para isso a gente se ajusta. Então isso é muito legal. Tenho a experiência aí e a felicidade de ter trabalhado e trabalhar com bons médicos, com médicos de excelência. O Yuri é um deles, né? Então, para mim, é um prazer e eu agradeço por você ter separado um pouco do seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Eu queria deixar aberto, a gente sempre no final deixa alguma dica de leitura ou de alguma coisa para assistir. O Sancler acho que tem uma para dar. E depois eu queria, Yuri, se você tiver alguma dica, alguma sugestão para quem está nos ouvindo, e eu queria que você finalizasse deixando suas redes sociais. O Yuri também está com um programa de cursos, né, Yuri? Queria que você ficasse à vontade aí para colocar para as pessoas o que você tem feito, como elas podem te seguir. Sancler, quer tocar a dica primeiro, então? Quero. Eu queria deixar uma dica aqui hoje. A gente brinca que as dicas aqui, elas não têm nada a ver, mas elas têm a ver, né? Então é mais ou menos isso. Elas não são técnicas. É um filme que é uma ficção que chama Awake, A Vida por um Fio. É bem interessante, é um filme que trata de um indivíduo que vai para uma cirurgia e quando ele é sedado, ele sofre a síndrome do enclausuramento. Ele é sedado, ele perde a movimentação, mas ele não perde a consciência e nem perde os outros sentidos. E aí tem uma ficção por trás, eu acho que vale a pena porque cabe uma reflexão assim, será que o que você está falando e fazendo ao lado do leito, lá do seu paciente, até que ponto ele consegue compreender, até que ponto ele está efetivamente lá dentro do organismo dele sedado? Então, eu acho que é um filme que vale a pena aí para o pessoal para assistir. Awake, A Vida por um Fio. Yuri, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que é muito bacana a gente poder conversar sobre esses assuntos, e eu acho que a gente tem que fazer isso sempre para que essa construção de uma boa assistência na UTI seja cada vez melhor, porque no final das contas os pacientes vão se beneficiar muito, e eu bato sempre numa tecla, o paciente se beneficia, o nosso trabalho fica mais fácil, né? O trabalho de todo mundo fica mais fácil, que a gente possa ser sempre focado nesses bons resultados. Muito obrigado pelo convite, né? Realmente é um prazer estar aqui, né? Acho que foi muito legal a nossa conversa. Em relação também, eu acho bem legal essa ideia da sua, que tem, existe um editorial do New England que chama Wake Up Call, né? Tipo assim, para essa ideia de você despertar seu paciente. Tá? Então, você avaliar se o paciente está desperto é bem interessante. Minha dica de filme da semana tem no Netflix, um filme chamado Quase Deuses, que é bem interessante, é sobre a cirurgia da tetralogia de Fallot, tá? Na Universidade de Johns Hopkins, em como, na verdade, ela foi iniciada. E que ela foi desenvolvida, na verdade, por um carpinteiro, tá? Um carpinteiro negro, né, que teve pouco acesso à educação, e ele foi o principal, na verdade, desenvolvedor, assim, realmente dessa cirurgia,
E assim, mostra muito essa ideia do médico totalmente autoritário, né, tudo, e mostrando, na verdade, uma pessoa que vem com a cabeça nova e tudo, fazendo, na verdade, uma coisa que nunca foi pensada e que conseguiu dar todo o resultado legal, assim, que teve essa cirurgia, né, conseguindo, né, tratar nossas crianças com essa condição, né, infelizmente tão difícil de ser tratada. Vocês podem encontrar pessoal na rede social, @Dr. Yuri de Albuquerque, e também na minha empresa médica, @MedGuideXP, né, que a gente tem vários cursos de atualização, né, em cuidado do paciente grave, né, em terapia intensiva, e vai ser um prazer receber vocês por lá também. E tanto o Instagram do Yuri quanto do Med tem vários posts muito interessantes, né? Para todo mundo que trabalha em UTI, né? Não só para médico, mas para todo mundo. Até outro dia a discussão da graduação era sobre mecânica, né? Como calcular complacência, resistência. Aí eu falei, vamos estudar. Aí no dia o Yuri lançou lá no Instagram como calcular. Eu falei, ferrou, se eles forem acompanhar, tá fácil ali o material. Então, tem um conteúdo muito interessante, acho que de super prático, né? Super clínico. E tem o podcast também, né, Yuri, que você comanda, que acho que também vale a pena. Isso, eu tenho um podcast, o TeiCash, né? Está disponível no Deezer e no Spotify, né? Enfim, tenho esse prazer de receber vocês por lá. Né? A gente tem sempre temas relevantes, né, da prática clínica, uma coisa mais voltada para a prática mesmo, né, assim, bem direto ao ponto, bem enxuto. Tá bom, obrigada, Yuri, obrigado, Sancler. Para quem está acompanhando, obrigado por ter escutado a gente até aqui. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, lá no canal do YouTube. Aproveita para se inscrever, que para a gente é importante. E até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.